O que há exatamente por trás destas manobras de parlamentarismo, voto distritão, reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência e rombo fiscal? Desastre, diz esta entrevista, esta reportagem da Carta Capital. Henrique Meirelles sonha com a presidência, mas conduz o país ao caos econômico e social e é contestado até por governistas. Nós fomos entrevistar o autor desta reportagem, André Barrocal. A reportagem tem o título Outro Homem Bomba e diz: ao ampliar as metas do rombo fiscal até 2020, o ministro da Fazenda explicita o suicídio da política de austeridade e arma uma herança maldita para o próximo governo. Olá, o cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília entrevistam hoje o jornalista André Barrocal, da Carta Capital. André Barrocal já tem uma experiência de jornalismo político em algumas instituições governamentais e partidárias do Brasil. E ele então trabalha lá no Congresso, às vezes no Supremo e no Planalto, e também Ministério da Justiça e Itamaraty. André, eu gostaria de abordar nesse nosso bate-papo a situação meio peculiar que você tem lá na Carta Capital, por ser uma revista que questiona justamente, a mídia corporativa e por isso sofre algumas restrições, inclusive às vezes de preconceito, porque a revista ela enfrenta muito a parada, e não esconde o seu questionamento e às vezes o seu enfrentamento com a mídia corporativa. Então minha curiosidade é saber como é que você se sente, com esse ambiente lá no Congresso, que apesar de tudo você tem feito matérias de grande alcance jornalístico, inclusive dando alguns furos importantes, e a sua atuação no Congresso, como é que ela é, basicamente? Bom, em primeiro lugar, obrigado aqui pelo convite para participar dessa conversa, desse café. De fato, é verdade, a Carta Capital é um veículo peculiar, como você mencionou, tem uma posição bem marcada, e não faz segredo disso, é uma publicação progressista, de esquerda, e isso tem as suas consequências. Assumir lado tem as suas consequências. E veja que assumir lado não é um problema, eu não encaro como um problema jornalístico. Aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos veículos que declaram suas posições em todas as eleições, em relação aos candidatos que são colocados, manifestam apoio um ao outro. A Carta Capital faz isso praticamente desde sua existência, no meados dos anos 90. Então eu gostaria de acentuar isso, que ter lado, ter posição não é um problema. Talvez seja uma excentricidade no Brasil, onde os outros veículos não se assumem como conservadores, como são em sua maioria os grandes jornais, as demais revistas semanais. O meu trabalho no Congresso, ele tem algum nível de influência desse posicionamento da Carta Capital, mas eu não diria que é uma influência decisiva. Eu consigo ter conversas com parlamentares de partidos variados,
consigo ter algum nível de acesso de informação. É verdade que alguns têm, digamos assim, um certo pé atrás na hora de conversar com a Carta Capital. Por exemplo, um parlamentar do PSDB deve se sentir em relação à Carta Capital um pouco como um parlamentar do PT se sente em relação à Veja. Mas eu procuro fazer, apesar de a gente na revista ter um posicionamento claro e um lado claro, claramente definido, eu procuro realizar o meu trabalho com honestidade. Eu não distorço informações, declarações, pontos de vista que me são relatados, me são informados, porque a Carta Capital pensa de um jeito A e essa informação vem de um jeito B. Eu procuro, então, ter isso muito claro no meu trabalho. Daí onde vem a credibilidade do seu trabalho, né? Porque se você fosse um tipo assim mais ferrenho, né? Aquele tipo mais fanático, você dificilmente teria fontes. Sim, é verdade, é verdade. Não, correto, mas você. Jornalista não é torcedor. embora tenha o seu lado na hora de realizar o seu trabalho, eu entendo que ele não deve se portar como torcedor. Ele deve se portar como alguém que está relatando o que acontece. Embora também seja preciso dizer que o entendimento do que seja aquilo que está acontecendo depende de uma subjetividade e depende dos pontos de vista editoriais do seu veículo jornalístico, certo? Pois é. Bom, e com relação ao Congresso, não é? A gente vê agora essas propostas de distritão e agora de parlamentarismo, não é? Sim. Tudo parece que uma manipulação generalizada para a permanência do atual grupo no poder, que não é um grupo só político, é mais um grupo econômico e até internacional, eu diria, que é tão forte, né? Tão forte que qualquer que seja a votação no Congresso, que seja do interesse do poder econômico, passa tudo de roldão, passa tudo com aquele chamado rolo compressor. Sim, esse é o meu entendimento, o que eu tenho observado na cobertura que faço. Concordo com a sua premissa, que essas propostas, dentro do que se tem chamado de reforma política, né, propostas de parlamentarismo e de distritão, elas têm o objetivo de proporcionar a permanência do máximo possível de quem já está lá, né? São propostas de autodefesa e de autopreservação do sistema político, do sistema partidário que hoje é dominante não só no Congresso, como também no governo, né? E eu entendo que isso ocorre por uma razão simples. Aquela ideia de que era preciso derrubar Dilma Rousseff para estancar a sangria da Lava Jato, essa foi uma definição captada por um gravador clandestino numa conversa entre Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, e Romero Jucá, senador, hoje líder do governo no Senado, presidente do PMDB. Então essa operação de estancar a sangria, tal qual descrita por Romero Jucá, ela está em andamento, mas ela leva tempo para se consumar. Não será num período de 2 anos de governo Temer que a sangria será estancada. É preciso talvez uns 6 anos, então a próxima legislatura e o próximo governo, para que isso se complete, né? Daí a necessidade, do ponto de vista desse grupo político, de preservar-se a si mesmo hoje para continuar estancando a sangria. De outra parte, você mencionou o poder econômico, eu entendo também que existe essa influência, né? O atual Congresso ele é marcadamente patronal devido ao financiamento empresarial pesado por trás dos parlamentares eleitos na eleição de 2014. Teoricamente não haverá mais esse financiamento empresarial na eleição de 2018, né? E o perfil dos parlamentares também é um perfil patronal. Veja que existem 42% de empresários ou fazendeiros hoje entre os 594 parlamentares. 42%. 42%. Segundo uma pesquisa do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E está incluído nesse percentual aí os evangélicos? Não, é outra coisa. Não, né? É outra categoria. Uhum. Então, nessa categoria por recorte, digamos,
econômico, né, nós temos 42% de fazendeiros e empresários urbanos, digamos assim, 28% de profissionais liberais, como advogados, engenheiros, e só 22% de assalariados, né? O Congresso brasileiro atual, ele não representa a sociedade brasileira. É um Congresso que representa o capital predominantemente, né? E aí eu volto para o raciocínio do poder econômico por trás do interesse da reforma política. Um Congresso com esse perfil e que tem hoje, a partir do governo, né, uma agenda empresarial, como reforma trabalhista que já foi aprovada, a reforma da Previdência que o governo quer aprovar, ele também precisa, poder econômico, precisa continuar por mais tempo dominando o Congresso. Como que isso pode ser feito? Por meio do parlamentarismo. O presidencialismo é um sistema em que permite uma expressão, uma manifestação mais incisiva por parte das camadas, digamos assim, mais pobres, né? À medida em que eleger um presidente, é mais fácil de fazer com que haja um governante do que eleger um grupo de políticos que depois, entre si, a partir do tamanho das bancadas, vão escolher quem afinal seria o chefe de governo. André, então a questão do parlamentarismo, né? Volta e meia se recorre a esse sistema parlamentar de governo que não tem nenhuma tradição republicana no Brasil. A única experiência que houve foi aquela de 1 ano e pouco no governo Goulart, né? que tinha sido adotado justamente para evitar ou impedir a posse com o presidente da República com todos os seus poderes. Como é que você vê agora a colocação desse problema? Sim, é verdade, não existe tradição de parlamentarismo no Brasil. Por 2 vezes em plebiscito, essa ideia já foi derrotada, sempre com larga maioria em favor do parlamentarismo, do presidencialismo. Eu entendo que debater a ideia em si mesma, ela é saudável, debater as grandes questões, né? Só que o que acontece agora, no meu entendimento, é uma tentativa casuística e oportunística de se colocar o parlamentarismo como instrumento de manutenção do poder do atual Congresso e também, em paralelo, como uma tentativa de impedir que a esquerda volte ao poder via eleição para presidente, né? É mais fácil para a esquerda ganhar uma eleição para presidente do que fazer maioria no Congresso, né? Pois é, esse é outro problema, né? O Lula ganhar e não ter maioria no Congresso. O que vai acontecer? Ele vai ter de apelar para a Constituinte. Ou vai fazer o governo conciliador que ele tentou desde o seu início, né? Agora, seria o caso de se perguntar se o Brasil de hoje, de 2017, ele é o mesmo e comporta o que o presidente Lula fez a partir de 2003. Eu entendo que não. Eu entendo, e isso tem sido dito por alguns analistas, alguns cientistas políticos, que a eleição para presidente no ano que vem será uma eleição muito polarizada, muito radicalizada e com pouco espaço para conciliação ao centro. Essa, aliás, é uma das razões por trás da ideia do parlamentarismo. Se nós tomarmos as pesquisas de intenção de voto hoje, nós vamos ver que os candidatos, digamos assim, do establishment político e econômico, eles não se saem nada bem. Nós temos uma liderança de Lula, Bolsonaro e Marina Silva, que são candidatos de fora do establishment, né? Pois é, as pesquisas aí também já se tornaram um tanto perigosas para o governo e para o atual sistema de poder, né, que estamos vivendo atualmente, que se caracteriza pelo neoliberalismo mais selvagem, né? E nos aproximamos, por exemplo, da Argentina, que é um empresário, o Macri, cão de fila dos Estados Unidos, né? Faz tudo o que os americanos querem. Agora, nós aqui no Brasil temos também essa questão das contradições, né, da política. Você vê que o voto por lista não passa no Congresso, né? Eu passei 4 anos fazendo reportagem política no Congresso, sempre aventava essa possibilidade que até, a meu ver,
até interessante, né, e saudável, porque vai fortalecer os partidos políticos, mas os políticos não querem. Como essa questão do distritão, né? Tá difícil passar esse distritão, agora inventaram o semidistritão, ou distritão misto. Também eu não sei qual é o seu termômetro lá, que vai ser um pouco difícil também, não é? Sim, o distritão tem enfrentado resistência dentro do próprio Congresso e não pegou bem na opinião pública, né? Ao menos na opinião pública formada a partir aí dos principais veículos, né? Os principais veículos de comunicação têm tido... A opinião chamada publicada. A opinião publicada tem tido uma visão crítica, né, do distritão, fazendo uma leitura da qual eu partilho, que se trata, como eu falei inicialmente, de uma tentativa do atual bloco de poder em Brasília de se perpetuar no poder. Tá certo. Esse distritão ele não teria suplentes, é isso? O distritão, ele teria um distritão para seria deputado... um estado transformado num grande distrito. Isso. E aí os mais votados é que assumiriam as cadeiras na Câmara. Isso. E as que sobrassem? Pois é, acho que faz parte da discussão que tem que ser resolvida lá no Congresso, né? Mas fundamentalmente o problema do distritão é transformar a eleição para deputado em algo personalizado e não mais em algo partidário. É verdade que hoje os partidos políticos, por suas próprias culpas e responsabilidades, não têm crédito perante a sociedade, estão desacreditados e tal, né? Mas é preciso resgatá-los enquanto espaço de construção de ideias, em vez de simplesmente matá-los e substituí-los por personalidades, porque o que o distritão faz é isso. Ele torna desimportante o caráter programático por trás de um partido e coloca em primeiro plano a personalidade individual, né? Uma celebridade, um pastor, um radialista vai ter mais facilidade para ganhar uma eleição, né? E tem mais o seguinte, ainda facilitar a situação dos atuais parlamentares, né? E quase que impedir a ascensão de novos valores na Câmara. Sim, porque no distritão, vamos lá, como é hoje a eleição para deputado? Nós temos aqui no Distrito Federal, existem 8 deputados federais. Como eles são definidos? Nós pegamos o total de votos dos partidos e aí calculamos quem tem direito a quantas vagas e depois vamos olhar dentro dos partidos quem fez mais voto e vai ocupar a vaga aquele partido tem direito. Esse é o que se chama de sistema proporcional. Como é o distritão? Esquece os partidos. Os 8 candidatos mais votados aqui no Distrito Federal serão eleitos, né? De novo, não importa o partido. Isso favorece quem já é conhecido, favorece a notoriedade do candidato, né? Por isso, radialistas, pastores, cantores e celebridades em geral, e inclusive os próprios deputados que lá estão. Por isso que dificulta a reeleição. Um desconhecido se eleger será mais difícil. Correto. Outra coisa também é essa questão do presidencialismo de coalizão, não é? Sim. Ontem o PSDB fez um programa combatendo terrivelmente o tal do presidencialismo de coalizão, apesar de estar lá dentro, não é? Dentro do governo. Ser da coalizão. Pois é, e formar a coalizão e ter participado do movimento que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. Só que acontece é que isso é praticamente o sistema americano, né? A gente diz que os Estados Unidos são os países, é um país, né, a mãe da democracia, o país mais democrático do mundo, mas a gente sabe que lá os deputados ficam praticamente a vida inteira no poder, né? Não há renovação. E tem mais uma coisa, o Congresso manda no presidente. Você vê que o Congresso americano, ele chegou agora e mandou no presidente da República. Ele fez aquelas sanções contra a Rússia, de uma maioria tão grande, que o Trump, que é favorável à aproximação com a Rússia, ele desistiu de vetar, né? Desistiu de vetar. Então o que está ocorrendo isso é justamente esse poder massificante, esse poder do Congresso Nacional, inclusive sobre o atual presidente. Sim, o PSDB é um caso interessante. Ele defendeu o parlamentarismo, foi o único dos atuais grandes partidos que defendeu o parlamentarismo no plebiscito de 1993, né? E
partido parece ter uma certa dificuldade com o presidencialismo. Veja que das eleições diretas para presidente depois do plebiscito, que foram 6 desde 94, o partido só ganhou 2 vezes com o presidente Fernando Henrique Cardoso no embalo do Plano Real. As 4 eleições seguintes, o PSDB não conseguiu vencer. Mas veja só, eu entendo que o parlamentarismo ele tem uma vantagem em relação ao presidencialismo, e esse é um argumento invocado agora por alguns defensores do parlamentarismo, que é de produzir uma harmonia maior entre o Congresso e o presidente da República, na medida em que o chefe de governo sai de dentro do Congresso, e isso, portanto, criaria um ambiente com menos crise, né? Esse tipo de enfrentamento que você apontou nos Estados Unidos entre presidente e Congresso é mais difícil de ocorrer num sistema parlamentarista. Mas aí eu pergunto se não é o caso de as pessoas de corrigir esse problema com uma maior conscientização das pessoas na hora de votar para os seus parlamentares, que eu entendo que esse é um grande problema. As pessoas não levam a sério como deveriam a escolha dos seus candidatos a deputado e senador. Mas, André, uma coisa acontece, é que a teoria e a prática. Essa teoria de que o Congresso, né, designaria de forma independente o presidente ou o primeiro-ministro, que no caso aí eles parecem que propõem um parlamentarismo com presidente por eleição direta ou um presidente designado de forma indireta, ou seja, por eleição do Congresso. Como não existe uma proposta até aqui concretamente colocada em cima da mesa, é preciso observar o que dizem os atores que têm defendido a ideia. O presidente Michel Temer defendeu, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu, o presidente do TSE, Gilmar Mendes, defendeu, e na fala do ministro Gilmar Mendes foi possível avançar no entendimento sobre isso que você mencionou. A ideia dele é que haja uma eleição para presidente, mas que o presidente se resuma à chefia de Estado, ou seja, a funções de representação do Brasil no exterior, de defesa nacional. O dia a dia do governo, ou seja, o chefe do governo, seria escolhido então pela maioria, pela coalizão que fosse formada dentro do Congresso. Então teríamos 2 coisas, a eleição para presidente da República e a escolha de um primeiro-ministro depois pelos parlamentares. Não, correto. Agora, voltando à questão da prática, não é? Porque no regime parlamentarista, sob o governo João Goulart, havia uma pressão muito grande pelos cargos e pelas posições políticas. Só era designado um ministro que conseguisse nomear pelo menos 2.000 cargos, isso naquela época. Imagina hoje como é que não seria. Quer dizer, seria uma balbúrdia completa, não é? O Congresso se entrincheirando lá, se engalfinhando e praticamente sem governar o país. Isso foi o que ocorreu. Tanto é que o Tancredo Neves não conseguiu, que foi designado o primeiro-ministro, ou o primeiro premier, ele teve de renunciar justamente por causa dessas pressões. E o parlamentarismo, quer dizer, o plebiscito teve de ser chamado, porque do contrário ninguém mandaria no país. O presidente estava lá, totalmente sem poder, né? Depenado, como dizem, e o chefe do governo sem poder governar justamente por causa das pressões parlamentares. Veja, essa situação que você coloca, ela é uma espécie de contra-argumento àquele argumento apresentado em defesa do parlamentarismo de que ele seria um sistema mais estável na medida em que haveria mais harmonia entre o Congresso e o chefe de governo, né? Então, não necessariamente isso seria verdade. As pressões do Congresso por cargos, por emendas parlamentares, poderia levar a atritos grandes, sim, com o chefe de governo. E esse Congresso atual, nós sabemos que ele é especialista em chantagear o executivo em troca de cargos e emendas parlamentares. Vídeo que aconteceu agora na votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. A denúncia para que ele fosse julgado pelo crime de corrupção no Supremo Tribunal Federal. Não, correto. Mas o que acontece também é que o político, por ser parlamentarista, ele não vai deixar de ser fisiológico, nem vai deixar de procurar cargos e impor a sua liderança política no Estado, no país, não é? Enquanto isso, o povo ficaria afastado de tudo, né? Porque com um parlamentarismo como eles querem, seria um parlamentarismo
sem dissolução do Congresso. Por exemplo, não tinha a figura da dissolução do Congresso. Quer dizer, esse parlamentarismo brasileiro era uma chacota internacional, porque justamente como é que é parlamentarismo se você não dissolve o Congresso? Pois é, seria preciso então esperar para ver qual proposta concretamente seria colocada na mesa, né? Já que o que a gente viu até agora foram ideias jogadas, né? Olha, quem sabe o Brasil não pudesse enveredar pelo caminho do parlamentarismo, né? Então é preciso debater concretamente alguma proposta para saber se esse dispositivo de dissolução do Congresso existiria também. Tudo também vai depender da temperatura política, não é? Porque se houver realmente um grande crescimento do Lula ou um crescimento oposicionista, dificilmente essas ideias casuísticas irão prevalecer. O que a gente sabe é que o povo na rua é que decide, né, justamente. Né? Eu sei que a gente não tem povo na rua agora, porque os problemas ainda não atingiram, né, diretamente a população, porque daqui a pouco você vai com essas medidas de reforma trabalhista, a população vai sentir isso na carne e claro que vai reagir. A falta de povo na rua tem sido um traço muito marcante, muito destacado no governo Michel Temer, né? Se por um lado houve muita pressão pela derrubada de Dilma Rousseff, contra Michel Temer, acusado pessoalmente de praticar crime de corrupção, responsável por um governo dono de uma agenda impopular, isso ainda não foi capaz de botar o povo na rua. E mesmo que pusesse o povo na rua, esse Congresso patronal, em sua essência, como nós dizíamos anteriormente, ele é um Congresso que tende a ser surdo à voz das ruas. Ele se preocupa mais com o seu financiador do que com o seu eleitor. Embora hoje, já faltando praticamente um ano para a próxima campanha eleitoral, o fator eleitor talvez possa ganhar um pouco mais de peso na definição da postura dos parlamentares, né? Pois é, André Barrocal é repórter político da Carta Capital. Nós estamos terminando essa entrevista e eu gostaria de colocar, né, o microfone à sua disposição para que você situasse, né, desse a sua mirada, o seu olhar sobre a política brasileira atual e para onde é que estão nos levando. Eu tenho uma visão pessimista sobre o que acontece hoje com o Brasil. A política econômica, antes de mais nada, ela conduz, inclusive esse é o tema da reportagem que eu escrevi ontem, que está na revista que chega às bancas hoje. Essa política econômica, ela conduz o Brasil a um desastre econômico e social. Não há perspectiva de crescimento, não há perspectiva de redução da pobreza, de distribuição de renda. As nossas contas públicas, que pesaram tanto para o mau humor do mercado contra o governo Dilma Rousseff, elas vão pelo mau caminho. Então esse é um elemento importante. E ao mesmo tempo eu junto o que eu falei há pouco sobre a ausência de povo na rua, né? Então nós caminhamos para uma situação econômica muito complicada, mas as pessoas não parecem se importar com isso, o que não significa, no entanto, que não seja visível como aumentou a pobreza nas ruas. Eu caminho aqui em Brasília, é muito difícil você ir hoje a um bar ou a um restaurante e não aparecer alguém pedindo dinheiro para vender um pano aqui, uma quinquilharia ali, né? E a nossa classe política pensa apenas em si mesma. O governo Michel Temer tem como objetivo principal se salvar, né? Então eu realmente tenho uma visão pessimista sobre o Brasil. Eu acho que é preciso, nós vamos seguir por esse caminho durante um bom tempo. Tenho dúvida se a eleição presidencial do ano que vem será capaz de resolver esse problema. Então, tá claro que a crise se avizinha. E é justamente isso, porque dizem que é no âmago das crises é que se resolvem as grandes questões, né? É que aponta para soluções. Porque realmente, do jeito como está, dificilmente se pode vislumbrar um futuro para o país, não é? Eu não digo nem um futuro legal, um futuro político, né? Por isso que eu digo o seguinte, olha, às vezes as esquerdas pressionam muito, né, e se queixam muito de que não há povo na rua. Mas as esquerdas também precisam
né? Criar fatos, gerar fatos para que o povo vá para a rua. E como é que ela faz isso? Através das suas lideranças, né? A denunciar. Eu sei que não temos meios de comunicação potentes para chegar até as massas, mas só o fermento social às vezes resolve. A gente vê na Argentina, por exemplo, né? A Cristina Kirchner está lá tentando reassumir o governo, e se ela ganhar nessa eleição para o Senado, dificilmente vai tirar da Cristina Kirchner. Só que ela tem outra visão, quer dizer, uma visão menos tradicional, menos reformista que o Brasil. Claro que lá ela tende, embora não diga agora, a passar, quer dizer, a pedir a Constituinte. Pois é, a esquerda brasileira precisa fazer uma grande lição de casa, a começar pela autocrítica dos seus erros quando esteve no poder, seus erros éticos no governo Lula, seus erros econômicos no governo Dilma, porque do contrário vai ser difícil que ela consiga dialogar com a população. Hoje eu tive acesso outro dia a uma pesquisa que conclui basicamente que o PT PT, a esquerda em geral, não tem legitimidade para liderar a insatisfação popular, que é grande com o governo Temer e com as reformas, exatamente por conta dos seus problemas aí que eu apontei, né, que exigem autocrítica. Então, André, muito obrigado pela sua entrevista, estamos sempre às ordens. Muito obrigado, foi um prazer, espero voltar outra vez. Entrevistamos assim o jornalista André Barrocal, da Carta Capital.